Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Simone Velasco, da Coordenação Geral de Avaliação de Desempenho do Servidor. Obrigado pela presença, viu, Simone? Eu que agradeço o convite de vocês. A gente vai conversar hoje sobre o decreto do presidente Lula, que finalmente regulamentou a questão da avaliação de desempenho no funcionalismo, né, no Executivo Federal. E eu queria começar perguntando para você se o pessoal precisa ficar com medo do que vem por aí. Não, Luciano, não precisa, tá? O decreto, a parte mais importante dele, a novidade que ele traz é justamente uma maior participação do servidor na pactuação dos objetivos e das metas que o decreto propõe, né, na questão da avaliação de desempenho. E hoje, apesar desse decreto já ter sido baixado, as coisas ainda não estão completamente prontas. Me parece que os órgãos que agora em diante vão ter que definir seus próprios critérios e baixar também os seus próprios regulamentos, né, se for assim. Isso, exatamente. O decreto, ele regulamenta um artigo da Lei 11.784 de 2008. Ele já trouxe, essa lei ela já trouxe a sistemática de avaliação de desempenho e o decreto apenas regulamenta o que está na lei, que já foi, né, editado na lei. Agora, os órgãos, as autarquias e as fundações que têm gratificações de desempenho a pagar, tem que fazer as suas portarias internas. São duas portarias, uma portaria com as metas institucionais e uma portaria também com os critérios e procedimentos específicos de como cada órgão vai fazer a sua avaliação. Agora, isso está muito em linha com a tal gestão moderna de recursos humanos, que é muito aplicada nas empresas, né, Simone? Você acha que isso tem futuro na administração pública? Eu acredito que sim. É a gestão por resultados, né? Você pactua metas, você tem objetivos bem definidos, você tem um processo onde você inicia esse processo justamente com a publicação dessas metas, você faz uma pactuação com o servidor de um plano de trabalho e esse plano ao longo de um ano, porque a previsão do ciclo de avaliação de desempenho anual, ele tem que ser acompanhado durante todo o processo. Então, é uma gestão por resultados, mas também pensando nesse processo, nesse acompanhamento, onde o servidor, ao final do processo, ele sabe como ele tem sido avaliado ao longo do processo. Ele não vai ficar sabendo só no final desse ano. Isso, exatamente. Ele vai ter esse acompanhamento, tem a previsão de comissões de acompanhamento também dentro do órgão que vão fazer esse trabalho juntamente com os gestores que vão aplicar diretamente a avaliação. A partir de quando você acha que todos os órgãos vão estar preparados para começar, para dar o start nesse processo? Olha só, o decreto é de 19 de março. Os órgãos já estão trabalhando nas suas portarias. Eu acredito que nos próximos meses, agora entre abril e julho, já devo iniciar alguns ciclos aí das primeiras avaliações. Hoje, como funciona? Hoje, os órgãos que pagam gratificação por desempenho, por consenso, com os sindicatos, estabeleceram ali um teto, um limite de 80% de uma tabela que vai até 100 pontos. Isso para quem está na ativa. Quem é aposentado ou pensionista recebe metade disso, né? Entre 50 pontos. Isso, a maioria recebe 50 pontos. E aí, com esse programa, que vai ser estendido a esses órgãos que pagam gratificações, essa avaliação ela vai de fato acontecer. Isso, exatamente. Aí, o que acontece? Hoje, existe a gratificação de desempenho, ela compõe a remuneração variável do servidor das carreiras que têm remuneração variável, e hoje ela é paga em 80 pontos fixos, exatamente. Esses 80 pontos convertidos numa tabela, cada gratificação corresponde a um cargo que corresponde a uma tabela. E a partir do momento que o servidor é avaliado, ele vai poder, dentro dessa tabela, receber de 30 a 100 pontos. O servidor também não recebe menos que 30 pontos na avaliação. 30 é o piso. Isso, é o piso, exatamente. Com o aposentado muda alguma coisa? Não, pelo decreto não. O aposentado continua com valor fixo de 50 pontos. Tá, queria que você explicasse para o pessoal como é que vai funcionar essa comissão, como é que as comissões vão funcionar. Cada órgão vai ter ali um grupo de notáveis que vai formar essa comissão e essa comissão vai acompanhar a definição de planos de trabalho, de metas e vai também, obviamente, corrigir o que tiver fora do lugar ali, inclusive fazendo programas ou propondo novos treinamentos para as pessoas, é isso? Isso, vão ser duas instâncias, na verdade. A gente vai ter as comissões em cada órgão, ou fundação ou autarquia,
E essas comissões, elas vão ser formadas, isso que é importante também, tanto por representantes do dirigente do órgão, como também por representantes indicados pelos servidores. Então, também é uma comissão participativa. Tá. E é justamente com essa missão. Ela tem outra missão também, além de acompanhar e propor mudanças, acompanhar o processo, ela também é instância de recursos. Porque como ela acompanha todo o processo do início ao fim, ela também tem a competência para poder julgar isso no final, se por acaso o servidor não estiver de acordo com a nota dele ao final do processo. Pois é, então se eu me submeter a um programa desse e eventualmente discordei da nota que recebi, eu posso recorrer a essa comissão que, no caso, seria o foro adequado para rever aquela nota ou ratificar aquela nota. Exatamente. Na verdade, inicialmente você tem uma primeira instância, que é a própria chefia, que ela vai avaliar, né, o seu pedido de reconsideração. Se por acaso você também não ficar de acordo com o resultado apurado pela chefia, tem mais essa instância de recurso. Fala para mim sobre a avaliação 360 graus. Ah, tá, que é outra novidade também que o decreto traz. A avaliação 360 graus, ela propõe o seguinte, ao pactuar o plano de trabalho, então a chefia pactua com a equipe, né, com cada servidor. E ao final do processo, você recebe 3 formulários. Um formulário de autoavaliação, um formulário da avaliação entre os pares, onde você também avalia os seus pares na equipe, e você faz a avaliação da sua chefia, a chefia também faz a sua avaliação. Ou seja, todo mundo, todos esses atores no processo participam da avaliação. O servidor se sente até mais responsável pela própria avaliação, que no caso do decreto já traz os pesos também dessa avaliação. Porque essa avaliação ela não vai ser responsável por toda a remuneração do servidor e nem por toda a gratificação, no caso de quem recebe remuneração variável, né? Não, a avaliação de desempenho, ela é vinculada à gratificação de desempenho, nesse caso do decreto. Então, o resultado dela vai ter impacto no valor da gratificação, mas dividida em 2 partes. 80 pontos desse valor é em função dos resultados que o órgão alcançou da avaliação institucional e 20 pontos é a avaliação individual do servidor. É uma fórmula justa, você acha? Eu acredito que sim, porque como a gente está privilegiando também o trabalho em equipe, né, tem metas intermediárias, metas individuais, e essas metas estão vinculadas a essas metas institucionais que foram publicadas, eu acho que você aí, no caso, você está participando de todo o processo. Então, eu acho super justo que a institucional fique em 80 pontos. Tá bom. Simone, muito obrigado, viu, pela sua presença. De nada, eu que agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Tá bom. Tá bom? Obrigada. E a você, internauta, muito obrigado também. Não precisam ficar com medo de serem avaliados e boa sorte para todo mundo.